Últimas atualizações chegando aqui no nosso canal sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e suas consequências. Notícias para o dia 8 de junho de 2024. Senta na poltrona que vem chegando um show de informação atualizada e, claro, com credibilidade. Fique atento, hein? Inscritos do nosso canal. Tem relatado que não tem recebido as notificações do YouTube, então visite o canal com frequência, pois aqui tem saído vídeos diários. Assim você não perde nada, né? Confira se você também segue inscrito no canal e com o sininho ativado. Bom, a última notícia de hoje é relacionada a essa imagem que você vê na tela sobre o destino das toneladas de resíduos retirados das ruas de Porto Alegre após as inundações. Não é pouca coisa, né? Então fica até o fim, porque tem muita informação interessante aqui no canal para você. Quero começar hoje trazendo essa matéria bastante impactante. Olha só, o planeta Terra completa um ano de recordes de calor e tendência é de alta. Maio deste ano marcou o 12º mês consecutivo de recordes de calor na Terra, anunciaram cientistas do Observatório Europeu Copérnicos na quarta-feira. O dado considera a temperatura média do ar no planeta. Desde junho do ano passado, o planeta registra um mês mais quente a cada novo período, dado que cientistas e autoridades destacam para apontar que vivemos uma emergência climática. Em um comunicado, Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, o C3S, explicou que mesmo se essa sequência de recordes for interrompida, a assinatura geral das mudanças climáticas permanece e não há sinal de uma mudança nessa tendência. Ele fala, é chocante, mas não é surpreendente que tenhamos alcançado essa sequência de 12 meses. Estamos vivendo em tempos sem precedentes, mas também temos habilidades sem precedentes para monitorar o clima e isso pode ajudar a informar nossas ações, disse Buontempo. Amigos, o planeta está mudando e infelizmente os cientistas dizem que tragédias assim serão cada vez mais frequentes. Roda a vinheta que eu já volto com muito mais para você. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Entenda o que é a plataforma Reconstruir Porto Alegre. Conjunto de medidas a curto, médio e longo prazo para a recuperação da capital gaúcha após a maior catástrofe natural do Rio Grande do Sul, o Plano de Ação Porto Alegre Forte tem entre seus pilares a plataforma Reconstruir Porto Alegre. Trata-se de um site para conectar empresas interessadas em custear obras em estruturas afetadas pelas enchentes. No endereço eletrônico prefeitura.poa.br/reconstruir estão relacionados inicialmente 54 endereços em um mapa interativo. Cada ponto traz informações sobre danos, importância do local para a comunidade, especificação sobre as intervenções necessárias e o valor estimado. Ao escolher a obra para a qual pretende contribuir, a empresa deve fazer contato por um número específico no aplicativo de mensagens WhatsApp para saber mais sobre as demandas existentes. Os valores são então repassados diretamente pelas empresas aos fornecedores contratados, sem a necessidade de passar pelo crivo da prefeitura. O site será atualizado constantemente, relatando o andamento das obras, os nomes dos parceiros também serão informados pela plataforma, em reconhecimento ao apoio. Reconstruir Porto Alegre é resultado da parceria com a empresa Codex. Já o Plano de Ação Porto Alegre Forte foi realizado com apoio da consultoria Alvarez e Marçal. Ministério Público investiga superfaturamento nas aquisições de cestas básicas para atingidos pela enchente em Cachoeirinha. Olha só. Foram cumpridos nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, em residências e empresas de pessoas investigadas na Operação Cesta Básica. A ação apura a ocorrência de sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens, especialmente cestas básicas que deveriam ser destinadas ao atendimento das vítimas da enchente no município. São investigados agentes públicos e privados envolvidos nas contratações emergenciais suspeitas. Os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho. Infelizmente,
esse tipo de situação existe em meio à tragédia, né? Limpeza da estação Farrapos da Transurb é realizada para projetar retorno à operação. Para dar continuidade aos esforços para a retomada gradual da operação do metrô, a Transurb segue com a limpeza de suas estações. Nesta semana, o serviço chegou à estação Farrapos, cujo saguão havia alagado durante as enchentes que atingiram o estado. Esse trabalho é feito para projetar uma possível retomada da circulação dos trens ainda neste mês de junho, no trecho que compreende as estações Farrapos, Aeroporto, Anchieta, Niterói, Fátima e Canoas. Para que isso seja possível, além da finalização da limpeza das estações, é necessário concluir a recuperação total da subestação de energia São Luís, localizada em Canoas, que teve uma pane em um dos seus equipamentos em um princípio de incêndio no dia 23 de maio. Abre aspas, temos que recuperar a subestação São Luís para completo, por completo, né? Esperamos concluir isso até o final de semana que vem. Isso vai permitir que possamos, talvez, até o fim do mês, voltar a operar até Farrapos, afirma o diretor-presidente Hernani Fagundes. Saiba onde serão as primeiras cidades provisórias para quem perdeu residências nas enchentes no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho assinou nesta quinta-feira um documento conjunto com as prefeituras de Porto Alegre e Canoas, na região metropolitana, para a instalação dos 5 primeiros centros humanitários de acolhimento nas duas cidades, informalmente denominadas cidades provisórias. Os espaços têm por objetivo receber até 3,7 mil pessoas que permanecem em abrigos provisórios após a perda das suas casas. Serão 208 estruturas doadas ao Rio Grande do Sul, medida também formalizada nesta quinta. Dessas, 108 já chegaram ao estado e o restante deve ser entregue nos próximos dias. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Ceará, o FEComércio, está em processo final de contratação da empresa responsável pelas obras. Concluído esse processo, as estruturas devem estar prontas em cerca de 20 dias. Os espaços contarão com ambientes multiuso, espaços para crianças e para animais de estimação, cozinha, refeitório, lavanderia, fraldário, depósitos, salas de assistência médica e social, banheiros masculinos, femininos e neutros, além de espaços de convivência. E conheça aqui o destino então das toneladas de resíduos retirados das ruas de Porto Alegre após as inundações. Desde o dia 6 de maio, quando a limpeza das áreas atingidas pelas inundações em Porto Alegre começou, foram retirados 41.300 toneladas de resíduos das ruas. São restos de móveis estragados, raspagem de lodo acumulado e lixo de varrição que, de acordo com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, não podem ser destinados pelos serviços regulares de coleta da cidade, como ecopontos e coleta seletiva e domiciliar e orgânicos. Para limpar a cidade e reencaminhar a normalidade à população, a Prefeitura da capital mantém uma força-tarefa nas áreas em que a água já baixou. E de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, cerca de 800 garis, auxiliados por 350 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, estão atuando. Todo este esforço não poderia ser diferente, demanda a busca por espaços, para acomodar tamanho volume de rejeitos. A cidade atualmente conta com 29 locais, chamados pontos de resgate. Trata-se de áreas onde o DMLU descarrega os materiais recolhidos para depois serem direcionados para um aterro de inertes no município de Gravataí, conveniado com a capital para o serviço. A coleta é feita pelo DMLU nas ruas e também em locais chamados de bota-espera. A ideia é que esses espaços localizados próximos das regiões inundadas sejam usados por moradores e empresas que desejam efetuar o descarte de resíduos pós-enchente. Chegou até aqui no fim do vídeo, meu amigo? Então deve ter gostado, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos também para que nossa informação com credibilidade chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas receberem a informação, com certeza, maiores as chances do Estado receber ajuda e também informar as pessoas, abrir os olhos do que é feito com o nosso dinheiro público, dos impostos, pois nessa hora eles precisam ser muito bem empregados, Também ajuda certamente a evitar novas tragédias assim. Este é o canal Viagem da Ariel, muito obrigado por ter acompanhado até aqui
E caso goste da nossa forma de contar as notícias aqui na internet, quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso canal, nosso Pix está aí na tela, tem o QR Code ou a chave e-mail, qualquer valor é bem-vindo. Obrigado, e se você colaborou com o canal, com certeza amanhã terá mais. Amanhã abordaremos assuntos com certeza muito interessantes e importantes. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais! Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.